tem muitas pessoas que podem pensar assim, Luciano, mas por que eu vou definir a missão da minha empresa? Por que eu preciso ter uma missão poderosa? Né? E eu vou te trazer aqui alguns exemplos. Por que você precisa ter uma missão poderosa, tá? Empresas que não têm uma missão poderosa, ou seja, que não têm esse propósito definido, quais são os resultados que essas empresas normalmente têm? Elas têm o dono puxando de um lado, o colaborador puxando do outro lado. O clima dentro da empresa acaba sendo um clima ruim. Né? As pessoas entram em conflitos, elas não conseguem ter um alinhamento ali e o clima fica um clima ruim. Não existe confronto dentro dessas empresas, turma. O que é confronto? Às vezes você acha que o confronto é ruim, mas pensa assim, ó. Eu gostava bastante, aliás, né, de jogar futebol. E quando a gente está jogando futebol, sempre tem aquelas conversinhas, né, aqueles xingamentos no campo. Ah, seu filho toca a bola, né? Falando bem da mãe do outro, né? E, cara, olha só, dentro do futebol, existem esses confrontos, né? Por quê? Porque às vezes o cara tá sendo muito fominha, não passa a bola e tal, e o amigo vai lá e cobra, né, forte. Só que quando a gente olha para a empresa, né, as pessoas estão fazendo errado, estão desalinhadas, né, não estão entregando aquilo que poderia estar entregando, e não existe confronto. Não existe confronto nenhum. As pessoas elas estão com cara de paisagem dentro da empresa, fingem que está tudo bem e vida que segue. Né? Não tem, sendo que no futebol você elogia a mãe do amigo, daqui a pouco está todo mundo tomando cerveja lá, né, dando risada e tal. Né? As pessoas esquecem aquilo que aconteceu dentro do campo. E dentro da empresa não. Então dentro da empresa existe uma harmonia artificial. Segundo o livro Os 5 Desafios da Liderança, né? Ele fala assim, existe uma harmonia artificial dentro das empresas. Por quê? Porque as pessoas não têm coragem de ter esse confronto. Né? E turma, olha só, se isso está acontecendo aí dentro do seu negócio, o cara não está entregando nada, não está alinhado, mas também não tem confronto, é porque vocês ainda não têm uma missão definida, não tem um propósito definido. Tá? E aí, olha só, o que mais que pode estar acontecendo aí? As pessoas estão desengajadas. Muitas empresas que a gente atende tá com esse problema. O time está desengajado. A rotatividade está alta dentro das empresas. Ou seja, a gente contrata errado, demite, colaborador. Às vezes a gente vende uma coisa que não é bem aquilo. O cara entra para dentro da empresa e fala, cara, mas não tem nada a ver com aquilo que me venderam. E aí às vezes o cara pede para sair já na primeira semana, na segunda semana. Mas enfim, alguém tem que tirar esse cara. A empresa tem que tirar esse cara porque contratou o cara errado. Né? E a rotatividade alta. As pessoas falam mal da empresa, falam mal do dono, falam mal da própria liderança. Então, se você tem esses tipos de problemas dentro da empresa, quer dizer o quê? Não está claro para as pessoas qual que é o propósito do negócio, qual que é a missão do negócio. E aí as pessoas contaminam umas às outras. Olha só, turma, a gente tem muitos clientes aqui com esses problemas, sabe? O camarada ele entra bom, performando tal, daqui a pouco ele é nivelado por baixo e acaba entregando o mesmo resultado, até pior do que os seus piores colaboradores. Né? Então, se você tem esses problemas dentro da sua empresa, né, a produtividade está baixa, é porque talvez você não tenha aí um propósito bem definido, uma missão bem definida. E hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui. Agora, o que é uma empresa que tem uma missão bem definida, que tem um propósito definido? O que é essa empresa? É uma empresa onde as pessoas trabalham por um propósito, elas estão engajadas, o clima organizacional dentro dessa empresa é um clima bom, harmonioso. Existem confrontos. Por quê? Porque todo mundo quer a mesma direção, mas às vezes existe um confronto, porque uns querem de uma forma, outros querem de outra, mas eles chegam em um consenso e todo mundo aceita que é para o bem da companhia e nós vamos então seguir nessa direção. Né? O confronto ele é bem-vindo numa empresa que tem um propósito bem definido. As pessoas, turma, elas trabalham
e dão o seu melhor dentro da empresa. Existe um entrosamento entre o time, entre as equipes. As pessoas falam bem da empresa, falam bem das lideranças, falam bem do dono. O próprio time, uma empresa que trabalha por um propósito bem definido, o próprio time expele as pessoas erradas que porventura entram dentro daquela empresa. Olha só a importância de ter um propósito forte, bem definido.